Bom dia, CACDista, prezado candidato, prezado candidata, ou prezada candidata, prezado candidato, como vão vocês? Tudo bem? Vamos para a nossa quinta aula de História do Brasil. Aliás, não é bem uma aula, como vocês estão percebendo, até porque eu estou fazendo a leitura ipsis literis de fontes primárias da história do Brasil. E, a propósito, qual era o nome, a data e qual era o fato do vídeo anterior? Esse eu não vou dizer não. Vocês estão assistindo e eu vou pedir para vocês comentarem aqui no vídeo para a gente poder conversar. Porque senão só eu vou ficar aqui papagaiando, papagaiando, papagaiando. Tá? Mas de todo modo, vamos para a terceira fonte primária. Vou pedir para você pegar papel e caneta ou seu caderno de História do Brasil e tomar nota. Lembrando que se você não tiver assistido aos outros vídeos, só para te introduzir o que é que nós estamos fazendo nessa série de História do Brasil. Nós estamos nos adequando à banca examinadora da prova e tentando fazer um esforço no sentido de dar um salto à proposta do professor Luigi, que é o monstro sagrado da história do Brasil nesse mercado. Ele identificou a forma de você tirar grandes notas na prova de história do Brasil por meio dessa percepção dos espelhos de correção: nome, datas e fato. A minha sugestão aqui, o plus que eu estou querendo te oferecer, é que você consiga amarrar os nomes, as datas e os fatos ao espírito da época. E nada melhor do que o espírito da época do que fazê-lo com as fontes primárias. Tudo bem? Então, bora para o texto. Nossa terceira fonte primária. Nome, data, fato, hein? Por favor. Esse aqui não tá tão fácil como o de ontem. E, aliás, acho que esse aqui dos três vai ser o menos fácil. Mas, claro, vocês, candidatos à carreira diplomática, não vão se furtar ao desafio, tá bom? Se você não tiver lápis e caneta na mão, sugiro que você aumente a velocidade. Aliás, você pode aumentar a velocidade, independente de ter o caderno ou não, só para você poder ajustar a leitura e ganhar tempo. Às vezes a leitura a 1,5 ponto, 2 pontos além da velocidade normal pode ajudar a sua captação, uma vez que você vai atentar e orientar os seus sentidos para os nomes, para as datas e para os fatos, apenas isso. Beleza? Vamos lá. Vamos começar nossos trabalhos de hoje. Esse é bem curto, tá? O nosso vídeo não vai durar mais do que 15 minutos. Beleza? Alvará Régio da Rainha de Portugal, Dona Maria I, proibindo a produção de todas as fábricas e manufaturas no Brasil. Lisboa, 5 de janeiro de 1785. Eu, a rainha, faço saber aos que este alvará virem que, sendo-me presente o grande número de fábricas e manufaturas que de alguns anos por esta parte se tem difundido em diferentes capitanias no Brasil, com grave prejuízo da cultura e da lavoura e da exploração de terras minerais daquele vasto continente, porque havendo nele uma grande e conhecida falta de população, é evidente que quanto mais se multiplicar o número dos fabricantes, mais diminuirá o dos cultivadores, e menos braços haverá que se possam empregar no descobrimento. Tá bom, mas desculpa cortar, é porque eu não resisti. Esse texto da Dona Maria, ele é um texto clássico para cair a economia brasileira também, embora essa parte de colônia eu sei, não está no edital, mas usou aqui o modelo Exercerolin fácil, né? Mas enfim, fecha parênteses, eu vou até voltar um pedaço, só para vocês saberem como o Exercerolin está tão presente aqui: mão de obra intensiva em capital e mão de obra intensiva, ou mão de obra, ó, investimento em capital, investimento intensivo em mão de obra. Olha só, vou voltar ao texto só para vocês pegarem, já que o texto é curto, me permite fazer essa associação com macroeconomia. Que, sendo-me presente o grande número de fábricas e manufaturas que de alguns anos por esta parte se tem difundido em diferentes capitanias no Brasil, com grave prejuízo da cultura e da lavoura, e da exploração de terras minerais daquele vasto continente, porque havendo nele grande e conhecida falta de população, é evidente que, quanto mais se multiplicar o número dos fabricantes, mais diminuirá o dos cultivadores, e menos braço
menos braços haverá que se possam empregar no descobrimento e rompimento de uma grande parte daqueles extensos domínios que ainda se acha inculta e desconhecida. Nem as sesmarias, que formam outra considerável parte desses mesmos domínios, poderão prosperar nem florescer por falta do benefício da cultura, não obstante ser esta a essencialíssima condição com que foram dadas aos proprietários dela. E até nas terras minerais ficará cessando de todo, como já tem consideravelmente diminuído a extração de ouro e diamante, tudo procedido de falta de braços, que devendo se empregar nesses úteis e vantajosos trabalhos, ao contrário, os deixam e abandonam, ocupando-se de outros totalmente diferentes, como são as referidas fábricas e manufaturas. E consistindo a verdadeira e sólida riqueza nos frutos e produções da terra, os quais somente se conseguem por meio de colonos e cultivadores, e não de artistas e fabricantes, e sendo além disso as produções no Brasil as que fazem todo o fundo e base, não só das permutações mercantis, mas da navegação e comércio entre meus leais vassalos habitantes desses reinos e daqueles domínios, que devo animar, sustentar em benefício comum de uns e de outros, removendo na sua origem os obstáculos que lhes são prejudiciais e nocivos. Em consideração de todo o referido, hei por bem ordenar que todas as fábricas, manufaturas ou tiares de galões, de tecidos, de bordados de ouro e prata, de veludos, brilhantes, cetins, tafetás ou qualquer outra espécie de seda, de balbutes, chitas, bombazinas, fustões ou de qualquer outra fazenda de algodão ou de linho, branco ou de cores, e de panos, baetas, droguetes, saetas ou de qualquer outra espécie de tecidos de lã, ou que os ditos tecidos sejam fabricados de um só dos referidos gêneros ou misturados e tecidos uns com os outros, excetuando-se tão somente aqueles ditos teares ou manufaturas que se tecem ou manufaturam fazendas grossas de algodão, que servem para uso e vestuário de negros, para enfardar, para empacotar e para outros ministérios semelhantes. Todas as demais sejam extintas e abolidas por qualquer parte em que se acharem em meus domínios do Brasil, debaixo da pena de perdimento, em desdobro do valor de cada uma das ditas manufaturas ou teares e das fazendas que nelas houver, e que se acharem existentes 2 meses depois da publicação deste, repartindo-se a dita condenação metade a favor do denunciante, se o houver, e a outra metade pelos oficiais que fizerem a diligência. E não havendo denunciante, tudo pertencerá aos mesmos oficiais. Pelo que mando ao presidente e conselheiro do meu real erário, vice-rei do Estado do Brasil, governadores e capitães generais, e mais governadores e oficiais militares do mesmo Estado, ministro das Relações do Rio de Janeiro e Bahia, ouvidores, provedores e outros ministros oficiais de Justiça e Fazenda, e mais pessoas do referido Estado. Cumpram e guardem, e façam inteiramente cumprir e guardar este meu alvará, com nele se contém, sem embargo de quaisquer lei ou disposições em contrário, as quais hei por derrogadas em seu vigor. Dado no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, em 5 de janeiro de 1785. Com assinatura, claro, da rainha e do ministro. Muito bem, meus queridos, nome, data e fato. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui nos comentários também. Grande abraço, hashtag Estuda que Passa. Até o próximo vídeo.